no ar o 6º episódio do PMcast, o podcast da Polícia Militar. E hoje nós estamos com convidadas muito especiais aqui, né, Major? Exatamente, ó, não sei se todo mundo consegue nos ouvir, mas ó, Semana das Mães, né, Regiane? Estamos ouvindo a criançada aí. Domingo. E a gente fica muito contente por recebê-las aqui. Vamos apresentar as convidadas, né, Regiane? Vamos. Seja bem-vinda, Coronel Franciane, nossa comandante-geral adjunta, Tenente Coronel Suzane, comandante da Força Tática. Por favor, podem. Bom dia. Bom dia. É uma satisfação poder estar participando desse programa hoje. Uma data muito especial para todas nós, né? Na verdade, para todos nós, mas em especial para nós mesmo, né, que somos mães. É uma satisfação muito grande. Agradeço muito a oportunidade. Bom dia, Coronel. Bom dia. Acho que é uma satisfação maior realmente nesse período aqui, mês de maio, que representa aí o mês das mães, né? E nós, como mulheres, Coronel, dizer que é uma satisfação hoje ver a senhora, onde a senhora está, como comandante-geral adjunta da PM. É uma representatividade feminina, né? Sim. Ocupando uma função aí de alto comando dentro da instituição. E dizer que é uma satisfação estar aqui falando para todo mundo sobre essa experiência aí de sermos mães, de sermos mães militares, de termos, né, uma profissão aí que é quase um sacerdócio, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Para a gente tentar traduzir um pouco do que a gente vive, do que a gente passa, né? A gente aí já com algumas experiências, a Coronel com experiência de mãe um pouco mais tempo que a gente aí. A gente vai falar sobre isso hoje aí. E o tema hoje é mães que comandam, né? Então, estamos aqui com duas representantes, duas comandantes, né? E fala um pouquinho da história das senhoras. Tá, então, eu sou oriunda do Colégio Tiradentes, né? Esse aí é um detalhe, assim, que eu faço questão de sempre que eu tô falando de mim, falar isso daí, porque é um orgulho muito grande. Na época que eu estudava ainda do Tiradentes, era no anexo do 1º Batalhão, né? Depois que houve a mudança Dentro estrutural para cá. assim. Exatamente. Então, dentro do quartel, né? Então, tendo aquela influência muito grande, né, por parte dos policiais militares, de forma muito positiva, que foi quando eu decidi ingressar, né, no curso de formação de oficiais. Então, ao longo de 27 anos já de profissão, né, de carreira, de funções distintas, tanto área administrativa quanto operacional, já comandei algumas unidades, comando regional de primavera, corregedoria e hoje, né, aqui no comando geral, nessa função de comandante geral adjunta. Então, assim, são anos aí de luta, né, que a gente vem aí, mas simplesmente, assim, o fato de ser mãe, quando a gente está galgando uma profissão, realmente a gente pensa muito antes de tomar essa decisão, né, porque a gente sabe que a vida da gente muda completamente. A gente percebe que tudo fica subjugado quando a gente é mãe, né? Tudo, primeiro lugar sempre é o filho da gente. Então, a gente, para tomar essa decisão, demorou um pouquinho. Eu fui ser mãe quando eu era major já, né? Sempre quis, sempre foi um sonho. Sempre foi um grande sonho. Eu ainda, assim, depois da primeira, queria ter mais um. As bebês. Estão se manifestando. Então aí, daqui a pouco elas vêm, né, Cora? Daqui a pouquinho elas vêm aí. Daqui a pouco o trio tá aí pra botar esse estúdio pra baixo. E de uma forma, assim, diferente da Suzane, porque a Suzane, né, foi numa situação ímpar. Eu tenho só uma, mas, assim, ainda tinha esse desejo, né, de ter mais uma, mas a gente fica naquela dúvida. Tá em tempo, Coronel. Ai, que bondade sua, Suzane. Mas a gente fica naquela situação, né? Será que eu dou conta de cuidar de mais uma, né? Porque realmente a gente sabe da responsabilidade, de todas as implicações de ter um filho. Mas tenho uma só, de 12 anos, mas, assim, sou muito satisfeita e muito feliz. Tanto com a profissão que eu abracei, quanto por ter sido mãe, por ter conseguido essa graça. A Coronel falando aí sobre essa questão aí de a gente tentar conciliar o fato de ser mãe com a profissão, né? No meu caso ainda foi um pouco diferente, né? Porque a Coronel falou aqui que a gente sempre espera um momento certo, né? Quando você sai da academia, a gente passa 3 anos no curso de formação, aí você sai da academia, fala assim, bom, eu não posso ser mãe agora porque eu ainda tenho que provar quem eu sou. As mães estão esperando o momento certo, a gente sempre fica esperando, né? E, de uma maneira geral, a mulher, ela sempre fala, será que é o momento certo de eu ser mãe? E ainda com a carreira, né, você fica
mais insegura isso. Pô, eu vou formar agora, vou ser mãe, aí todo mundo vai, tipo, meio que, pô, né, acabou de formar. Então você vai deixando, aí você assume uma função. Ah, não, agora não é o momento. Daqui a pouco eu vou esperar um pouco. E eu, no meu caso, eu fui mãe mais tardiamente aí. Eu já era tenente-coronel, já. Então, assim, e por ter uma relação homoafetiva, né? No nosso caso, a gente fez uma fertilização in vitro. Então, a possibilidade aí, a probabilidade de ser múltiplos era muito maior. E ainda a gente teve um presente e uma surpresa muito grande, que quando a gente descobriu que eu estava grávida de 3, né? Nossa, é 3. difícil. Eu tenho 2 e eu sei o trabalho que dá. 2 em tempos diferentes, né? Imagina 3 juntos, deve ser... Tanto é que Dá pra ouvir o aqui. Guindani falou, ó, a bagunça. E Ah, assim, é uma e bagunça vamos mesmo. mostrar o Instagram delas aqui, Coronel. E Vamos. daqui a pouquinho vamos chamar ela, já que é sem aula, né? Não, tem que ter rotina, porque Nós senão vamos a falar da gente- rotina das mães, né, Coronel? É, Porque as pessoas devem imaginar, né? Porque já é difícil, num contexto normal de vida, ser mãe. Sim. Ser mãe dentro de uma instituição que é a Polícia Militar, que ela tem uma correria, né? Ela tem toda uma dinâmica diferente. Então, eu imagino que seja muito pior. Nós vamos abordar. 23 ainda. Então, assim, nós vamos falar um pouquinho da nossa questão das Elas têm um jornadas. Instagram aqui, Eu- né? As trigêmeas de 2 mães. E 2 mães, Vamos abrir aqui o Fala um papo. pouquinho da história da gente, das Então tá aqui o meninas, né? Instagram, né, Coronel? Então, eu vou deixar a senhora falar. Eu vou... Não, assim, na verdade, a gente tenta mostrar um pouquinho da rotina, só que, assim, é corrido, às vezes a gente não tem como ficar postando muitas coisas e etc, né? O povo até brinca, fala, nossa, você tem que agenciar essas meninas. Eu falei assim, gente... São lindas, né? Graças Então a fardadinha aí, né, Coronel? Não, esse dia aí foi São lindas na demais. assunção de comando da Força Tática aí. Assim, são conquistas da nossa carreira e assim, nada mais justo E elas fazem certo do parte, que né? de a nossa família estar presente, porque a nossa família sofre, não de uma maneira assim pejorativa, mas sofre e se felicita com todas as coisas que a gente passa durante ao longo da nossa carreira. E foi a primeira vez que as meninas vieram no quartel, assim, e foi casuisticamente assim, a gente tinha mandado fazer as fardinhas dela e ficou pronta, tipo assim, 2 dias antes, foi muita coincidência de tudo acontecer. Tem um videozinho, né, Coronel? Vamos Tem, passar o videozinho aqui. Às vezes as pessoas falam assim, vocês têm doutrina militar em casa. Eu falei assim, não é questão de doutrina militar, é questão de rotina. É rotina, tem que ter a rotina. Já tá tendo ordem unida lá, né, Coronel? Lá, ó. Gosta, né? É a avó que gosta. Está mais uma vez aí. Elas estão aí, né, Coronel? Vamos chamar elas Então, aqui? aí, Vamos conhecer Vamos as três, conhecê-las. as 3 Vamos- Marias. Pessoalmente, né? Porque Maria Lívia, Maria Sofia e Maria Fernanda aí. eu sempre falava com a Patrícia, né? A esposa da Suzane, que eu queria muito conhecê-las, que a gente sempre acompanha, né, pelas Pela mídias, internet. mas assim, elas são muito lindas, e então a Patrícia sempre mandava vídeo delas, eu falei, olha, tanto eu quanto a minha filha, nós tínhamos, né, muita curiosidade de conhecê-las, e quando nós conhecemos elas, nossa, olha, elas são muito lindas, né, muito queridas, até a minha filha falou, mãe, elas parecem bonequinhas, porque realmente, parece Né, mesmo, graças né? a Deus, assim, eu agradeço a Deus todo dia, porque uma gestação de trigêmeos é uma gestação de risco, é uma possibilidade muito grande de ter filhos com alguma deficiência, né? Sim. A gente, nossa, ora muito todo dia e agradece a Deus por Ele nos ter enviado É uma perfeições, bênção, né? Olha lá, ela Elas chegando estão aí. chegando. As bebês aqui. Fernanda fala, oi, Oi, Maria tudo Fernanda. bem? Oi, boneca. Tudo bem? Vem cá, princesa gostosa. Oi, Maria Sofia. Ai, que Ah. Fala, filha. Fala, oi, titia. Tá vendo a luz, mamãe? Cadê São a muitas mamãe? informações. E esse olhão né? bonito aí? Não, essa bonitona Oi. azul, né? Mas fala, oi, mamãe. Tudo bem? O que você quer? Fala, oi? Hã? Vamos falar? A Maria? Maria. Cadê as Maria? Cadê as irmãs?
Aí, tá aí as princesas brincando aqui na assistência aí conosco, né, Coronel? Inclusive, Dividir né, o colo agora em 3. a senhora já pensou, inclusive, Em Coronel, geral. a gente conversava até com a comandante aqui, falou assim, vamos tentar alinhar a agenda delas, porque elas, assim, elas são cheias de atividade durante o dia, né, Coronel? Pra tentar tê-las conosco. Exato. Então hoje a gente fez toda uma logística pra tê-las aqui. Manda beijo, filho. Fala beijo. Tchau. Ah! Essa é a Maria Fernanda. Essa é a Maria Sofia. Ela é a mais A comunicativa. Maria Fernanda é a mais falante, né, filho? Falei, tá, galera, faço. Você trouxe até uma Se quando a gente tem uma filha, tem que dividir o braço, né, ali, imagina para 3, Já né? Tem imaginou? que ter, assim, ó, tem que ter A logística que vários é. braços aí, né, para poder Que conseguir isso. pegar no colo, né? Todas. Água. Já tá pedindo aguinha. ó. Aqui é a aba, né? Ai. Pois é, então, assim, Quanto tempo elas estão agora? elas estão com 1 ano e 9 meses. Quase 2 já. A roupa é a farda, filha. A farda dela. É. Tá com a você viu? roupa. A Farda da farda. mamãe, filha. E elas com a questão da fardinha, Coronel, por exemplo, assim. Abraço. Elas estão bem à vontade, né? Então, É super. que assim, elas não estranham muitas coisas porque elas sempre estão em trio, né? Então, uma tá olhando pra outra e o ambiente, assim, apesar da novidade, tirou o coturno. Elas sempre estão entre elas, né? Então, é um diferencial, né? Então, uma tem a outra aí, mas tem os arranca-rabo, viu? Tem, né? Filho. Cuidado da cabecinha. Vamos deixar a mamãe conversar aqui? Ah, que show. Agora vai A ser Maria difícil Sofia, sair. vem Elas cá, são peraí, lindas. mamãe vai pegar. Agora, vamos ver. Pra sair é que vai Pega ser ela. É? daquele jeito. Agora elas podem né? brincar, né? Libera pra brincar. Olá. Vamos lá? Vai com a vovó, cadê a mamãe? Cadê? A vovó, filha. Aqui. Manda beijinho, fala. Aqui. E aí, Regiane, muita nostalgia ao ver as Pois é, bebês não, pequenos, né, Coronel? A senhora gente sente também, falta, né? Apesar que meu filho mais novo tem 7 anos. E a gente sente falta A de gente um bebê. sente. Eu achava que eu não iria sentir. Correria, né? mas- Sente falta, mas passa rápido. Agorinha, quando elas saírem, já não sinto mais falta. Eu já tô com meu coração apertado porque já não vou ter mais um bebê. A botinha delas, Paty. O coturno da boneca. A senhora dá um oi pra gente, Coronel. A senhora dá um oi pra gente. É, a Paty é a outra mãe, né? Ajeita o microfone pra Coronel aqui, É. por favor. A senhora que dá, a senhora que divide essa empreitada, né, comandante? É, Não. só pra você falar. Não, a senhora falou um né, pouquinho, fala um pouquinho desse desafio dividir um que pouquinho. é ser mãe, quer ser policial. Gêmeas. A gente nem. É, mas o podcast é isso, Coronel. É. Mesmo, né? Ele é improviso mesmo. Comandante, a gente fala um pouquinho hoje sobre as mães que comandam, né? Então, esse desafio de ser mulher, de ser mãe, né? De ser policial militar, de acumular essas funções de lidar com pessoas no dia a dia, né? Cuidar dos filhos, né? Então, você vai poder contribuir um pouquinho conosco? E ser mãe Né? de 3, né? Mãe de 3. Esse é o detalhe, né, Fala mais Guidani, pertinho. Coronel? De 3 foi a surpresa e é o desafio, né? Mas a gente não tem muitas opções, né, Coronel? Só tem uma opção. Tem que dar conta, né? E o desafio é diário, a gente vai vivendo dia após dia. O planejamento é diário, né? Não dá pra planejar a longo prazo. E vencendo um dia de cada vez. E tem que conciliar, né? Não tem outra forma. Tem que trabalhar, tem que continuar as atividades da polícia, como sempre foram. Sim. E tem que dar atenção para as crianças. E aí o tempo vai sendo otimizado, né? Eu acho que, assim, nessa roda de conversa, eu sou o que menos vou ter experiência pra falar, porque eu só vi a minha mãe sofrendo, tendo que trabalhar e tendo que voltar pra casa e ter o tempo conosco, e é tudo muito corrido. E aí talvez a criança não perceba, né? Mas os pais, eles ralam 2 vezes, né, Coronel? E na profissão ainda, eu imagino que seja extremamente pior, eu digo, pela dinâmica da nossa profissão, né, Coronel?
Pela profissão que nós temos, né, questões de horários, na verdade a gente não tem horário, né, sempre tem que estar pronto, ou seja, fisicamente no trabalho ou no celular, né, Coronel, Sim, sempre justamente. você está resolvendo alguma coisa, mas como você falou, a criança não lembra, mas o adulto lembra, né, você lembra o que a sua mãe Perfeitamente. fez, o que ela abdicou, né, para conciliar as duas coisas, então a nossa intenção não é que elas lembrem agora, com certeza elas não vão lembrar, né, Coronel, mas no futuro, quando elas forem adultas e entenderem bastante coisa, elas vão entender que foi um esforço. É um esforço. Uma dedicação uma constante, né, Paty? uma dedicação, é uma abdicação. Não seria abdicação, porque não tem nada dolorido nisso, né, Coronel? É que, na verdade, a gente tem que abdicar da gente, né? A gente abdica do quê? Do nosso lazer, né? Do nosso descanso, das nossas horas de sono, né? Da nossa leitura, né? Então, Sim. em prol dos nossos filhos, né? Então, na verdade, a gente tem que abdicar da gente, né? Para poder nos dedicar, né? De forma integral para eles. Né? Quando nasce um filho, a gente deixa de ser a gente passa a ser Exatamente. a mãe da Vitória, a mãe Exato. do João Vitor. Por exemplo, presentes é para o João Vitor, é para a Justamente. Vitória. A gente, ninguém Exatamente. lembra mais. E eu tenho um Exatamente. agravante que minha filha faz aniversário no mesmo mês que eu. Então, esquece você. festa, esquece. Então, assim, a gente deixa um pouco de ser a gente pra gente viver Ser a vida mãe. do filho, né? Pra ser mãe. Falou de aniversário, coincidentemente a minha mãe faz aniversário no mesmo dia que eu nasci, Nossa. no dia do aniversário da minha mãe. Na Que mesma bênção, hora. né? Eu falei, mãe, você pode esperar a sua vida inteira, você nunca vai ter um presente desses de novo. Acertou, né? Realmente. Na verdade, a Regiane falou, nasce uma nova mãe. Na verdade, nasce um novo ser humano, né, Coronel? E como a senhora falou, a gente sente falta de leitura, de sentar, de ler o que você lia antes. Sim. De Conversar. De, Que hora que vocês conversam? de 30 Justamente. minutos pra malhar, não tem. Não tem. Né, Por enquanto, Coronel? elas estão pequenas. Mas quando crescer um pouquinho, eu não consigo conversar com meu marido. Eu vou, por exemplo, conversar com minha irmã. Eu não consigo. Eles é que querem o foco, eles querem a atenção. Atenção. Só se tiver sozinhos, mas se tiver com A eles. gente tá na expectativa A delas atenção é três, deles. ó, Conversem Interagir, né? né? Dá um jeitinho em vocês. Os filhos pequenos, eles não Justamente. gostam de ficar longe da vista dos pais, né? Eles sempre têm que estar ali onde está a mãe, onde está os pais. Mas nada disso é sofrido, né, Coronel? É muito recompensador. só, muito. Só algumas declarações, mas é mágico, né, Coronel? É mágico. É É mágico. Quando difícil. falam te É. amo, mamãe, né? Nossa. Acabou, né? Acabou. Vale o E pai aquele pelo preço, abraço, né? né? Aquele Dá os abraço. bracinhos, Nossa. aí é... acabou, né? Você tá linda, mamãe. É a coisa mais fofa do mundo. Linda, linda. Ó a bagunça que elas estão fazendo, já tá na hora, né? Sobre essa relação com os filhos, eu tinha até colocado aqui, sobre a questão dessa saudade mesmo, né? Porque às vezes nós temos muito tempo trabalhando, né? Como profissionais, e daí às vezes em casa a gente tem aquele tempinho escasso, tem que fazer ele multiplicar, porque ele tem que. É o suporte emocional para a criança e tal. Eu imagino como é que deve ser a alegria de voltar para casa, né, Coronel? E ver os filhos ali, assim, eu não tenho filhos ainda. Sim. Então, como eu disse, né, eu tenho a experiência que eu gravo pra mim é quando é da relação com a minha mãe. Daqui a pouquinho eu vou botar ela aqui, ela vai contar um pouquinho de história também. Mas É que é um amor genuíno, sabe, Guindani, que a gente sente, assim, dos filhos com a gente. Independente de... E da gente com eles também, né? Que a gente fala que tem os amor... Quando a gente tem o amor de filho, né? Que é um amor que, né, nosso para com os nossos pais, com a nossa mãe, sobretudo. Mas quando a gente sente esse amor para os filhos, é uma forma, assim, que a gente é inexplicável, né? A gente não consegue mensurar, né, a forma tão genuína de amar. Né, que a gente, assim, abdica da nossa vida, se preciso for, pelos nossos filhos, né? Então, dependendo da situação, assim, a gente não pensa nem duas vezes. Então, isso é uma forma muito genuína de amar, né? E é isso a gente sente pelos nossos filhos, né? Exatamente. E como o Guindani falou, né? Na verdade, a gente passa mais horas no trabalho, né, Coronel? Sim, Horas, muito mais. horas acordadas, eu Sim. digo. Porque à noite a gente chega, já é aquela rotina, Ah, né? é. De banho, mamar, dormir. Já preparar para já descansar. preparar. Então fica o final de semana. Então esse equilíbrio, né? Da profissão e das crianças, ele tem que ser... E ainda considerando, né, Paty, que a gente, mesmo estando à noite em casa ou no fim de semana, não deixamos de trabalhar. Porque o telefone não para. A gente tem que, né? Imagina agora, senhora.
administrar, né? Você também, né? Coronel Você 02, também. A polícia inteira ia administrar os problemas É, da administrar os Foi por problemas isso que nós todos, insistimos né? tanto que a senhora pudesse compartilhar. Nós vamos entrar daqui a pouquinho também nisso, né? Essa parte de jornada, porque às vezes tem muita gente que está entrando agora, quando é o vislumbre, né? Como a gente entrar na instituição, e acha, Tudo e acha lindo, assim, perfeito. eu vou- é, e ela não sabe dessa realidade. É. Então, assim, a melhor coisa que eu acredito que possa existir é alguém saber, né? Saber de todo o bônus que está conosco, né? De ter a experiência de que é vestir essa farda, que nós Sim. consideramos uma segunda pele. Só que ela traz algumas consequências ônus positivas também, e negativas. né? Normal, Exato, né? exato, Normal. Coronel Patrícia, a gente agradece. A gente vai ter que liberar, viu, gente, a comandante, porque as crianças têm horário, né, Coronel? senhora. Inclusive, assim, a gente agradece toda a logística que foi hoje para que elas pudessem vir aqui. A gente sabe que não é fácil, mas foi uma insistência com a Suzane, a gente conversou antes, desde semana passada, porque eu não apenas por elas serem lindas e expor um pouquinho do que é aqui, mas expor um pouco da família linda que vocês compõem e que mostrar que tem rotina. Mostrar que tem rotina de trabalho, mostrar que tem rotina com as crianças, né? E que a gente tenta se adequar ao que dá, né, comandante? Na verdade, o que funciona lá em casa é a rotina militar, coronel. Se não fosse a rotina militar, não dava certo. Às vezes as pessoas falam assim, mas vocês São estão muito Caxias. caxias, muito ligado. Tudo que você lê sobre crianças fala de rotina. Sim, é verdade. Independente de qualquer coisa, não por a gente ser militar, mas a criança, ela se acostuma. Ela precisa de rotina. Ela precisa e ela se acostuma. Chega a determinado 3. momento que elas já pedem aquilo, né? Então, assim... E vai pra vida também, né, claro, Suzy, isso aí. Claro, com certeza. Vamos lá, né, mamãe? Sei lá. Vamos lá. Obrigada, Paty. Coronel, obrigado, Beijão. Coronel. Obrigado, Coronel. Obrigado pela vinda da Tchau. senhora. Comandante, já estávamos no Instagram, vamos jogar um pouquinho. Tem a foto a mais da senhora com... Essa foto eu acho que uns 2 anos atrás, né? Já tá meio... Minha Tá a filha imagem já da senhora cresceu um aqui pouquinho já, mais, né? já tá quase da minha altura aí, né? Aí foi em 2019, né? Tô vendo ali, então... Foi numa homenagem também do Dia 12 das de Mães. maio, Lá em Primavera do Leste, quando eu era comandante regional lá ainda. Eu até postei essa... Eu tava até saindo da... A senhora é corredora, né, Coronel? Pois é, Tem que compartilhar tava esse... treinando. já fica aqui, o convite para correr com a gente lá na Força Tática. Quando eu conseguir voltar a treinar, né? Não, Suzy? não, Porque Coronel, a gente não agora vai estar no aqui- nível da senhora, não. Pelo amor de Deus. Vamos de Agora aqui levezinho. nessa rotina, eu não consigo nem meus horários de 5 treino já... kmzinho, 6 horas da manhã. A senhora, Olha, eu vou- a Cinco senhora vai. puxa todo 5 mundo vai. lá. Quero Não, eu ver. vou na retaguarda, como sempre. Coronel, eu Desse quero... negócio de treinamento aí, Coronel, a senhora falou de contar uma história com a Coronel Pressiano, eu vou contar uma aqui também, não, né? não vai Vou começar. contar, vou contar. Não, tem que contar a Denegrir minha história. imagem. Vou contar. Eu lembro que eu tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho com a senhora no trânsito. É verdade. E numa primeira operação lei seca, a Coronel falou que, Dani, eu vou. Coronel Aí eu comandou quanto tempo o batalhão de trânsito, Foi Coronel? uns 2 anos lá. Dois É. anos. Aí a Coronel foi na operação. E daí, beleza. A Coronel ficou umas 6 horas em pé, a senhora lembra? o tempo Aí a Coronel, eu todo. nunca vou me esquecer. Aí tava na operação, né, Miguel Hostil, e a Coronel com o braço cruzado em pé lá. Falei, cara, não é possível, a Coronel ficou umas 5 horas em pé ali, E eu vou fazer o quê, de né? boa, e tá lá tranquilona. Aí já tava 4 horas da manhã, falei, comandante, acho que já dá pra encerrar ela. Ah, já? Então tá. Eu tava inteira, falei, Não, tá, aqui, isso aí né? não vai ser. Isso eu não me esqueço. E depois teve outras, né? Até que teve uma assim, falei, comandante, a gente vai. Até a senhora lembra, né, da questão da organização da operação depois de um tempo. A Coronel acompanhou algumas conosco, depois a gente foi tocando a parte operacional, né? Mas essa é a questão de preparo físico, né? Porque eu sempre me lembro dessa operação lá perto, ou então quando tava construindo um shopping novo. A senhora vai Sim. lembrar, mas essa pra mim ficou Mas marcante aí. essa questão do preparo físico, né, é essencial e fundamental. É né, importante Coronel? pra Principalmente gente, pela profissão. E assim, eu tive... na gestação, a minha gestação chegou a 32 semanas e o médico, ele foi bem incisivo e falou, olha, você chegou a 32 semanas, né? Na verdade, as meninas nasceram de 7 meses, contando o dia da fertilização para o dia de nascimento, deu exatamente 7 meses e 1 dia. Ele falou, ó, você só levou essa gestação tão adiante por conta da sua condição de saúde e a sua condição física, né? Então, a gente sempre teve isso, né? A gente, né, Sim, militar, ainda a gente se preocupa mais, até por questões da profissão, né? E hoje a gente tem que ter energia redobrada, principalmente para aguentar tudo. Eu imagino, a senhora Exato. falou dos treinamentos aí, na função hoje que a senhora ocupa, a senhora deve estar tentando se rearranjar aí para fazer alguma coisa aí.
E aí, assim, a senhora tem toda essa rotina daqui e ainda dedicar o tempo à filha da Sim, senhora, porque justamente. isso, os filhos cobram da Cobram gente, né? muito, cobram As muito. meninas hoje, assim, elas são novas, né? Tem 1 ano e 9 meses, então algumas coisas elas ainda, né, não entendem, né? Mas a menina da senhora tá com 12 agora. 12. Ah, então já. Ela cobra que- bastante. que é o Meu filho horário com que 7 é. anos, ele cobra. Mamãe, a senhora vai trabalhar, mas a senhora vai trabalhar de novo. Aqui, Mamãe, a Regiane, senhora vai vamos, viajar de vamos botar a foto aqui, novo. Regiane. É. Vamos botar a foto com teus filhos aqui? Aí, Ali, o aqui a João foto da Vitor Regi- e a Vitória. O João tá com 7, a Vitória tá com 9. Olha lá. Então aqui, como eu disse, né? Tipo, quando eu tava grávida do João, eu carregava a Vitória no colo ainda. Porque eles Você tava querem, né? contando aqui nos bastidores, antes, a Ah, gente é conversando verdade. sobre uma Sim. história. Como eu sempre falei, lá no início a gente falou sobre aquela situação de você, militar, ser mãe, todo mundo já pera assim, vai ficar 6 meses de licença Afastada. prêmio, afastada, Uhum. e depois você vai. A mãe quer estar com o filho, Sim. ela necessita, né? O filho precisa disso, né? Vou pegar minhas férias e licenças atrasadas. Às vezes tem mães aí que ficam, né, 1 ano, né, afastada. E aí a Regiane estava contando uma É situação, verdade, é né, uma verdade. Essa aí- curiosidade. Eu falo que lá atrás a gente tinha várias barreiras. Hoje elas estão sendo vencendo, Hoje tá né, mais tranquilo. são Sim. vencidas, né, mas a gente ainda vê. Não é por ser na polícia militar, mas a sociedade como Cultural, um todo ainda, né, Suzy? exatamente, Sim, é é cultural. A gente cultural. vem de uma sociedade machista, a gente vem de um estereótipo machista. Sim. Regiane, contar um E fato que quando aconteceu eu aí. Quando eu fiquei grávida da Vitória, eu fiquei muito tempo fora, então assumiu outro comandante. Quando eu voltei, eu nem cheguei a trabalhar onde eu estava, eu já fui transferida. Já com o João, foi diferente. Eu estava grávida e um comandante me chamou para trabalhar com ele. Falei assim, nossa, que bacana, porque eu tô grávida. Ele sabe que eu vou ficar afastada um tempo, mas mesmo assim, né, ele me chamou para trabalhar com ele. Então, assim, eu fiquei surpresa, porque realmente Mudança de entendimento, né? Isso, né? A gente tem esse estereótipo, né? Às vezes, vai ficar grávida, vai ficar sem. Vou perder um policial, né? Sim. Isso aí é extremamente importante. Falo hoje, né? As meninas, elas requerem uma atenção, um cuidado, né? E a gente faz questão disso, né? No início a gente tinha pessoas que nos ajudavam, até porque, assim, nossa, né? São 3, a gente mãe de primeira viagem, o que fazer, como que eu vou me adequar, né? E aí hoje a gente, assim, faz questão de não terceirizar a educação delas e a criação delas. Então hoje a gente não tem babá, né? Quem nos ajuda aí é o nosso suporte 100% é minha sogra, que mora aqui em Cuiabá. Minha mãe tá vindo agora para ajudar, né? Ela mora em Tangará. Então a gente faz questão de dar maior atenção full time, tanto é que final de semana eu falo, gente, o WhatsApp final de semana, me ligue, porque eu não, né, a gente está dá pra atento ao ficar. serviço, mas você está com outras prioridades em casa, né? Isso se a gente não tiver em ocupação de função. E quando eu fui assumir o comando, né, a gente ficou sabendo, falei assim, nossa, mas ela tem 3 filhos, e agora? E agora que a gente vai se ajustar, né? Com certeza. Nós, isso aí. mulheres, temos essa capacidade. Sim. Fazer 1001 coisas ao mesmo tempo. Até o Isso, comandante fala isso, Franciane, isso. para. Eu só consigo. Sou homem. Só consegue pensar É uma uma de coisa cada ao mesmo vez. tempo. Várias vezes ele me lembra. E ainda é isso. difícil, né, Coronel, fazer, E né? aí, assim, a gente vai se adequar, porque as meninas, elas têm horário para chegar na escola e elas têm horário para sair. Né? Então, a gente teve que se reestruturar, arrumar uma amiga para buscar elas na escola, vão com a minha sogra buscar, porque a gente faz questão de acompanhar, tal. E como a Paty disse, elas não vão entender isso agora, mas é algo, né, a gente passeia lá no condomínio onde a gente mora, dificilmente a gente vê mães com os filhos. A gente vê babás. Tudo bem que cada um tem a sua rotina, né? A gente não está aqui para julgar, todo mundo vai se adequar como tem que se adequar. Né? Tem mães aí solo que elas vão ter que trabalhar, Exatamente. que elas vão ter que se desdobrar. O filho vai ficar na creche o dia inteiro e ela vai fazer o que pode das tripas ao coração para sustentar a sua família, né? Eu tenho minha rede de apoio, é minha mãe, né? Eu tenho muita sorte de ter minha mãe para poder me ajudar. E ela sempre fez questão, não vai ficar em creche, não vai ficar com babá, deixa comigo. Então, assim, depois de mim, outra pessoa que eu confio de olhos fechados é minha mãe, né? Que é a minha rede de apoio. Exatamente. Agora, uma curiosidade,
sexta-feira agora é meu aniversário, né? E aí, lá no início do ano, a gente já tinha se arranjado aí para viajar com as meninas, né? E aí, infelizmente, a minha mãe sofreu uma queda, acabou quebrando o pulso e ela iria com a gente, porque elas têm que viajar acompanhada. E aí a minha sogra falou: por que vocês não vão sozinha? Aí eu, oi? Como assim? Como assim? Me conte, fale-me mais sobre isso, né? Ela Que falou, novidade é eu falei essa? assim, olha, não, porque a viagem vai ser corrida, é 3 dias, né? A gente vai sair daqui meio-dia, volta no domingo cedo e tal. Daí eu falei assim, olha só. Como é se ver sem elas, né? Coronel, vai ser a primeira experiência que a gente vai ter. Dolorida. Nossa. De viajar sem as Ai, meninas. gente, E não. a gente Eu só já confia tive assim, essa porque vai ser a minha experiência. mãe, a minha sogra e mais uma amiga Vai que demorar um tempo para vocês conseguirem parar de Eu pensar o que está fiquei acontecendo a aqui. viagem inteira. Falei assim, nossa, se João tivesse aqui, ele ia amar fazer isso aqui. Falei, você fica a viagem inteira E você se pega só pensando. falando delas. Vocês duas vão Só. ficar, mas isso e aquilo. Vocês vão demorar um tempo para falar, opa, peraí, casal. Pra As desapegar. crianças estão bem lá, exatamente. Vamos, assim, aproveitar o Eu momento. até brinquei com a minha sogra. Falei, eu não vou nem ligar. Ela falou, duvido. Duvido, que não, não vai sei o ligar. quê. Chamada. Com certeza vai ligar. Eu falei assim, quero. Eu falei assim, não, eu vou ser resistente. Eu vou ter 3 dias de Vale Day, Vale Night aí pra ver o que a como gente é que vai foi fazer. a primeira vez que a senhora foi trabalhar e deixou elas depois da licença? Porque esse momento é difícil, né? dolorido eu também. lembro. Quebrar esse Eu cordãozinho umbilical, né? Sim. Não, eu vejo assim, a gente, talvez assim, a gente sempre tentou de usar da maior sensatez possível. Tipo assim, a gente não vai ter elas sempre, né? Então a gente prioriza o tempo que a gente tem com elas, mas você fica o dia inteiro pensando. A hora que eu chegar em É mais casa. difícil pra mãe do que pro filho. Com certeza, né? com toda certeza. É. Eu, quando fui trabalhar, eu deixei com minha mãe, né? E eu saí chorando. E ela, tchau, mãe. Tchau! Gente, esse tchau, mãe, eu acho que partiu meu coração, porque eu acho que eu tava muito mais preocupada em Como deixar... que ela não vai sentir minha falta? Mas né? a criança, né, os filhos longe das mães, elas são outras São Outras outras. crianças, exatamente. E é sempre isso que conforta a gente. Fala, não, Exatamente. olha, E é não, ela sempre tá outras bem. crianças né? pro bem, né? Porque né, pegava elas na escola, como que foi? Não, foi tudo bem, comeram bem, não sei o quê, brincaram. Eu falei assim, olha, porque Filhos lá com em mãe é diferente. exatamente. Tem o mas- denguinho, né? Coronel, mas nós conversando sobre a circunstância que formatam as mães, né? E a relação das senhoras como filhas. Por que eu faço essa pergunta, né? Eu tenho uma irmã caçula, então recentemente agora ela passou no vestibular e lá em casa, assim, tá sendo tá sendo um novo momento, porque nós somos Gabi, em 3 guris. independente agora. Então, a senhora vê, toda postagem é uma nostalgia, é uma... É, o bebê assim, cresceu, é, né? porque é uma A senhora já menina. tá pré-adolescente, né? É, a Aí minha já Mas a senhora vê tá. como foi assim, perguntando, né, como que foi pra família das senhoras, assim, as filhas entrarem na polícia, porque é entregar a filha um pra uma baque. instituição, né? Como é É que um foi baque, essa relação, Pra comandante? mim, assim, a minha mãe, infelizmente, assim, no meu primeiro ano de CFO, ela faleceu, né? Então, assim, mas no início, do que eu me recordo, né, eu tinha 18 anos, mas era um baque. Todos os dias, quando eu conseguia voltar pra casa, ela falava, minha filha, larga a mão dessa loucura, para com isso, o que você quer? E meu pai, não, deixa ela vai, a profissão é boa, no início é mais difícil, mas depois vai ser recompensador, então eu ficava naquela dúvida. E aí ele A falava, senhora teve alguém militar na ninguém família? da família, É a mesma nem coisa antes, do que eu. muito menos depois. É muito menos. Não, então assim, mas era aquela. E aí realmente a gente vai tomando gosto, né? A gente toma aquele desafio, fala, não, mas eu não tô sozinha. Várias estão entrando junto comigo, então a gente tá Aham. junto e a gente queria aquele elo de amizade Sim. com a turma, né? Aí meu pai, quando ele me deixar na academia, falava, fica só mais hoje. E minha mãe, vem embora. Para com isso, venha, vamos embora. Aí quando ela podia me visitar no fim de semana, ela levava as coisas lá e falava, vamos embora, minha filha, larga a mão disso. Mas aí a gente vai indo, fica mais um dia, outro dia, Vai um mês, a gente vai gostando, né? gostando, vai se adaptando. E aí já não teve mais jeito que eu não... Eu lembro que no nosso caso, né, você chega de mala e cuia na academia, né? Exato, Coronel? Aí minha mãe chegou, né, olhou assim pra academia, ela falou, minha filha, você tem certeza que você vai ficar aqui, né? Falei, não, tem. E na época a Coronel Lilian estava na academia. Ah, sim. Aí ela falou, não, mãe, pode ficar tranquila, sua filha tá em Tranquilizou boas ela. mãos, Sim. né? Não vai acontecer nada aqui e tal, né?
Mas é uma preocupação. E depois que a gente formava, e, né, gente, né, assim como a senhora, também sempre trabalhamos na rua, Sim. né? Eu lembro, ocorrência, assim, você quer ir pra ocorrência. Eu, particularmente, sempre Pensa nem gostei, duas vezes, né? Não. Exatamente. A minha mãe, olha, se chamar num Cuidado. lugar aqui, vai pro outro lugar, não vai para um lugar onde... Eu falei assim, mãe, como que eu Tem vou Com como. certeza até hoje as mães têm Não, essa sim, preocupação. é uma preocupação. Né? Mesmo Exato. depois de Exatamente. velha Não, já. até hoje em dia, olha, não sai fardada, não sei o quê. Sempre tem Eu essa falei assim, orientação, né? Não mãe, adianta. pelo amor de Deus. E um detalhe mãe. importante, assim, até, Guindani, que eu me recordo, assim, que eu, assim, quando eu tinha voltado da minha gestação, como a cabeça da gente muda. A gente deixa de ser a gente e a gente passa a ser mãe. Eu me recordo que eu era ajudante de ordens do vice-governador e a gente ia para Poconé numa palestra que ele ia ministrar lá. E aí a viatura estava daquele jeito, né, da segurança. Eu lembro que eu fui ao Coronel Mohamed, que ele era, né, o nosso imediato, falei, comandante, essa viatura não tem condições da gente fazer esse acompanhamento, ainda mais estrada de chão. Ele falou, Franciane, é o que a gente tem. Eu falei, tá, então se acontecer qualquer coisa comigo, a responsabilidade da minha filha vai ser do senhor que vai cuidar dela. Sabe o que ele fez? Aí na hora ele falou, não, tudo bem. Eu saí, ele mandou entregar a viatura dele pra gente fazer, né, e executar lá a segurança. Então, quer dizer, a gente muda. Antes, né, Suzane, a gente, não, se Tá acontecer nem qualquer aí, coisa né? comigo, Uhum. Só eu o problema aqui. é meu, né, a responsabilidade é minha. A gente muda completamente até o nosso pensamento e a nossa segurança por conta dos nossos filhos, né? que a Não, gente na pensa- verdade, eu brinco com a Paty, eu falo assim, mãe, não pode nem ficar doente. Não, Exato. não Esse pode. final de semana Exatamente. aqui, acho que bateu uma virose, eu fiquei ruim no sábado, a Paty ruim no domingo. Eu falei, gente, e aí as meninas não entendem param, isso, né? né? Elas querem atendendo. Eu falei assim, mãe, não pode nem pegar nenhuma gripe, tem que passar longe, né? E eu tive, assim, ainda bem que correu tudo bem. Pós-gestação eu tive, de 24 dias depois que as meninas nasceram, eu tive uma complicação. Eu tive uma hemorragia muito forte. Eu tive, na verdade, depois foi detectado um acretismo placentário. O que é? Ficou resto de placenta por conta que a barriga cresceu muito e na hora que fez. E eu tive uma hemorragia, desmanhei em casa, e aí foi SAMU e não sei o quê. A primeira coisa que a Paty falou assim, pelo amor de Deus, não morre. Porque eu preciso de você E aqui. como que, e agora o que, que eu vou fazer, O né? Eu falei desafio assim, é triplo aqui, não, né? eu falei assim, você tá preocupada comigo ou preocupada de como que você vai cuidar das meninas? Então, assim, a gente fala assim, a mãe, ela tem um outro olhar. Hoje, Exatamente. você muda vai comprar tudo. alguma coisa, não é pra você. É pra sua filha, É com pro seu certeza. filho, É. é E pra... eu antes né? era assim, falava assim, aqui nada, eu não vou comprar coisa pra filho. Antes de ser mãe, não, eu não vou. Tudo que eu vejo, eu vou comprar um doce. Ai, não, vou levar. Justamente. Ai, nossa, que lindo, vou levar. E antes de ser mãe, antes da gente ser mãe, a gente tem outra cabeça, Com né? certeza. E muda totalmente. Eu acho que a vida da gente, como mãe, ela se divide marco, né? em antes e depois. E eu depois. falei pra Regiane aqui, Cornel, não sei se a senhora tem esse entendimento, mas quem não é mãe não entende. Não entende, não. Você pode falar assim, olha, mas meu filho e tal, a gente falou aqui que às vezes, por exemplo, né, seu filho ficou doente, ele quer a mãe. Ele quer mãe. Exatamente. Não E aí, quer. assim, aí você tipo assim, tá, e agora eu vou... Às vezes você fica até com um milímetro de falar, comandante, olha só, Sim. minha filha tá doente, porque deve falar assim, né, mas o filho quer, no nosso caso, graças a Deus, ali nós temos duas mães, né? Eu falei não assim, falta mãe. não, e algumas pessoas até brincam, falam assim, olha, ainda bem que vocês são duas mães para dar conta Dá do conta rojão, das né? três. Então, E é engraçado que, assim, eu vivi essa experiência, a Suzane deve ter vivido muito mais, que quando a gente reúne mães, a nossa conversa é filhos. Sim. E aí, quando você não tem, você fica só... É igual A quando a gente gente não tá em tem roda de como. polícia, Mostrando né, vídeo no Coronel? Só celular. fala de polícia quando você tá com Exatamente. mães. Olha, meu filho fez isso aqui, mostrando Justamente. vídeo no celular. Aí eu falava, nossa, mas essas mães são chatas, só sabem falar de filho. Porque a É, gente não entende. Exatamente. Coronel, a gente trouxe, Falando de parto, É. de tudo. a gente trouxe duas mães, né? Duas Ai. mães para compartilhar um pouquinho. A gente contatou algumas que puderam mandar pra gente. Uma mãe, ela é civil, né? Então ela viveu, mas viveu intensamente algumas coisas, inclusive a minha mãe, né? Minha mãe vai falar um pouquinho, vou ver se ela não vai me expor demais, mas o que ela não falar, eu complemento. Ela tirou o CFO junto com você, Minha mãe né? tirou. Fala Eu vou a até verdade. jogar aqui logo, porque a minha mãe sofreu junto comigo. Isso aí não tem nem como fugir, comandante. Deixa só eu achar aqui ela. E vamos jogar o videozinho dela aqui agora. Você vê que aqui quando a gente vai fazer, quando a gente fala assim,
Guilherme falou, nós vamos fazer um PMCast. Ela fica, o que nós vamos fazer, né, coronel? E assim, às vezes as pessoas acham que é tudo sistema. Não, é tudo, às vezes, no... Abre o Instagram, faz isso, faz aquilo, é tudo bem espontâneo. Vamos lá. Vamos lá, dona Eliane, deixa eu aumentar o áudio aqui. Vamos ver o que ela vai contar pra gente. Vamos ver o depoimento. Sua mãe do Major Indani. Vim hoje aqui para falar para vocês o que é ser mãe de um policial militar. Eu fui mãe de um cadete que era um menino normal e um dia resolveu ser um policial Deixou de ser normal agora. Aí eu, como sou uma mãe muito zelosa, para mim foi bastante sofrido, coração muito apertado, porque eu seguia muito ele. Era eu que levava ele para academia, porque na época ele era de menor, ele não dirigia, né, até que não podia também, né? Aí eu acompanhava ele, como acompanhei por muitas vezes em muitos lugares. Tinha certas vezes que eu levava lá e eu ia buscar e em horário de meio-dia eu ficava no muro, olhando por cima do muro assim, Ela ficava mesmo. deles naquele Ô, judiação! eu ficava muito brava com o Coronel Otomar. Ai, coitado do coronel Tomar. Meninos lá naquele sol quente, e meu marido, como é militar também, ele ria de mim, achava que eu não estava fazendo, eu queria ir lá brigar com o coronel, por que que era assim, mas assim, eu vivi o sonho com ele. Muitas vezes ele falava para mim que não queria voltar para lá, e eu falava para ele assim, mais uma semana, meu filho, mais uma semana. É isso aí. É isso Esse de mesmo. mais uma semana, daí eu falei, mãe, ela falou assim, mas cortou, não contei. Eu falei, nem problema, eu vou contar. Do seu jeito, né? Vai. O que acontecia isso aí, coronel? Pra mim foi um grande desafio, porque eu sempre fui muito apegado à minha mãe mesmo. E minha mãe sempre foi mãezona desse jeito aí, né? Minha mãe sempre foi de cuidar de tudo de detalhes mesmo. E quando nós entramos, Por que ela falou no menino normal? Porque até então eu não tinha intenção de ser policial. Por mais ter o pai policial, eu não tinha. Isso foi despertou assim, finalzinho do meu ensino médio. Eu assisti o Tropa de Elite, o filme pra mim foi um marco. Então eu vi aquele filme e falei, nossa, que profissão, acho que é isso aí. Beleza, aí eles me incentivaram, eu entrei, só que daí a realidade com formação era diferente. E eu comecei a ficar sem dormir, sem comer. Eu falava, não fala isso, senão os candidatos aí. não, mas assim, eu falei assim, aí eu sem comer, sem dormir, e aquelas coisas de curso, Tratamento VIP. aí eu falava bem assim, mãe, isso não é pra mim, minha mãe chorava, e eu chorava também, não tem porque falar que eu não chorava, eu chorava, e eu não queria ir, e meu pai bravo, seja homem, cara, força. E esse de uma semana que a senhora falou, era bem isso aí. Aí fala assim, aguenta só essa semana. Sim. Suporta essa semana, que daí na outra você não quiser mais, aí você desiste. Então tá bom, então vou ficar essa semana. Aí eu fui ficando 1, 2, 3 meses. Aí com 3 meses Aí a gente tá dentro da realidade. Aí a gente vê a instituição, falei, não, tocou. Então assim, a minha mãe tem um papel muito forte com isso aí, porque ela não gostava, ela pegava algumas birras, porque eu tinha amizade na época com o Coronel Tomar, e por que tava ralando a gente, né? E ela, por que você tá fazendo isso, tal? E o coronel, mãe, faz parte do curso. E tentava explicar, e hoje não, né? Hoje ela viu, né, que eu acho que é diferente, né? Porque a mãe, mesmo sabendo da doutrina, quando ela vê o filho, pra gente ver o filho dói, naquela né? condição, né? Então a minha mãe sofreu. Mas nós temos também, coronel, uma outra mãe. Uma outra mãe, e essa aqui vai ser bem interessante também. Tem uma foto aqui da falando de curso de formação, minha mãe trocando lá a primeira barretinha no curso, aí eu já tinha crescido um pouquinho já, né, mentalmente, já, né? Ela tá até sorrindo aqui já, né? Mas nós temos aqui uma outra mãe, nós vamos contar esse caso, ela vai compartilhar conosco. A senhora já imaginou, né, ser militar e mãe de militar, né? Então a gente tem um videozinho, vamos compartilhar, vamos deixar ela falar um pouquinho conosco aqui, comandante. Sou a Sargento Silvia, sou policial militar há 20 anos. Ingressei nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em 2002 como aluna soldado e na ocasião eu já era mãe. Hoje quero aqui desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães e um feliz Dia das Mães muito especial para minha mãe, que foi mãe 2 vezes, né?
me ajudou a cuidar da minha filha enquanto eu estava sendo profissional e vivendo a jornada dupla de mãe, esposa, profissional, estudante, amiga, enfim. Quero aqui dizer, mãe, muito obrigada por ter sido minha mãe e ter sido mãe da minha filha também. Acredito que ela hoje se tornou a mulher que é pelos exemplos que teve, né? E tenho muito orgulho em dizer que sou mãe, sou policial militar e sou mãe de uma policial militar de um caráter indescritível, uma profissional de excelência, uma mulher batalhadora, uma mulher que só tem nos dado orgulho. Sou mãe da Tenente Denise Valadão, que hoje está na Patrulha Maria da Penha. E eu amo dizer, lá são mulheres cuidando de mulheres e isso é gratificante. Quero dizer aqui um feliz Dia das Mães a todas as mães e dizer que sou muito orgulhosa de ser policial militar e ser mãe de uma policial militar. Aí, Muito comandante. legal. Bonito. Olha o brilho no olhar da mãe com orgulho do Exato, filho. é. Acho que, assim, por tudo que a gente passa, O eu fico valor até disso, emocionada, né? né? Fica Por tudo que a mesmo. gente passa, assim, aí você vê, cara, minha filha é isso. É o que a gente quer, né? É o que a gente É, quer. em termos de pras valores, nossas, né? de caráter, se olhar assim e falar assim, nossa, minha filha se tornou isso, eu abdiquei daquilo e não sei o que. Você vê É ali. extremamente dentro, recompensador, né? Exatamente. Então, a gente, recompensador. eu liguei pra Denise, né? Inclusive, viu, comandante? Pra Denise já fica o convite que nós queremos falar sobre a Patrulha Maria da Penha, viu, comandante? Que é um Exato. programa de sucesso total Justamente. nosso, né? Então, aproveitando essa Imagina deixa, né? a responsabilidade da Denise, né? Justamente. De ver tudo que a mãe passou, tudo que a mãe É. abdicou. E ela falou assim, nossa, né? E- Isso aqui, o que eu vou ser quando eu for mãe, né? Como que eu vou me comportar com isso, né? E aí, às vezes, né, quando a gente era criança, às vezes a gente nunca entende, né? Aí eu vejo, às vezes, as meninas, né? Ah, você tenta fazer isso, elas fogem daqui, fogem dali. Daí eu falei assim, gente, olha o trabalho que eu tenho. Se um dia essas meninas virar pra mim e falar assim, ah, não sei o que, mãe, tipo, falar alguma coisa. Eu falei, gente, cara, será que em algum momento eu já fiz isso com a minha mãe? A gente de- repensa, né? Algumas atitudes, Não, você fala verdade. assim, meu Deus do céu, tem que agir de maneira diferente, porque eu não vou querer que a minha filha faça isso comigo, Sim. né? Eu não vou querer, então, assim, acho que graças a Deus, assim, a gente, né, eu tive uma base muito, muito ligada à minha mãe, né? Minha mãe que nos criou, que nos educou, meus pais são separados desde 2005, né? Mas a mãe sempre tem a maior responsabilidade Sempre. de tudo, né? Exatamente, De Sim. tudo. É, De tudo. O sucesso e o insucesso é a culpa da É. mãe, né? E, comandante, você só viu o que a Silvia trouxe e a gente fez questão de compartilhar, é porque desde do começo aqui do PMcast da semana, a gente comentando, né? Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouquinho sobre as funções, né? O que as funções exigem. Mas justamente isso, que as mulheres são exigidas, que as mães são exigidas, né? No dia a dia, mas nós estamos vendo aqui, estamos vendo uma policial militar com uma filha policial militar que nós imaginamos e nós, assim, comprovamos aqui de um espelho, né, da profissão da mãe, ela escolheu isso como profissão e para que as pessoas que nos assistem, às vezes que não são apenas os policiais militares, ou os militares desse métier, que não conhecem um pouquinho da nossa dinâmica de dia a dia, eles vejam que é possível, né, Exatamente. comandante? Depende da gente, né? Depende única e exclusivamente da gente. Eu sempre digo, se você tem um sonho, se você tem aquela vontade, lute. Nunca vai ser fácil, nunca nada vai cair no seu colo. Como você mesmo, você, né, conquistou, batalhou, você foi em busca do que você queria. Então, assim é, né, cada uma de nós também. Eu também, quando iniciei, a gente tinha aquela vontade, eu me espelhava, né, nos policiais que trabalhavam lá na Escola Tiradentes, naquela época, eu falei, não, um dia eu vou estar nessa posição também. Não é fácil, como outras profissões exigem, né?
outras capacidades, mas se a gente for em busca do que a gente quer, com certeza a gente vai alcançar. Eu acho que é uma luta diária, né, Coronel? É uma Exatamente. luta diária. E, assim, a questão de mães, de mulheres, eu falei lá no início, né, nós somos poucas na instituição, né? Somos poucas. Hoje, né, estava na diretoria de gestão, acho que hoje nós somos 580 mulheres na 5% polícia. em média, né? Praticamente, do Hoje efetivo. nós somos, acho que 6.800 alguma coisa policiais aí. Nós não atingimos ainda nem 10% do efetivo. Nunca conseguimos, na verdade, né? Então, a gente ainda está numa instituição que ela tem a sua maioria de homens, né? E, assim, pouquíssimas, né, Coronel, tiveram e chegaram aonde a senhora chegou hoje Sim. como mulher, né? A gente teve Na história, né, uma- Coronel Lília? uma Sim. mulher que chegou Exato. onde a senhora está. E na história da instituição toda, a gente teve 5 coronéis nativos, né? Sim. Assim, então, assim, a senhora realmente, assim, nos orgulha demais, Coronel, porque Obrigada, Silvia. nos representa, assim, de sabermos que nós temos todos esses desafios, que a senhora conseguiu conciliar tudo isso na carreira da senhora. A senhora chegou e está onde está, não é por amizades, é por conquistas. Exatamente, é por verdade. conquistas, Sim, por sim. ser o que foi, ser o que é, né? Então, assim, isso é extremamente importante para as mães que Acho estão isso aqui, casa né? muito com o que a gente falou no começo, né? A senhora falou agora que as mulheres ficam pouco no posto de coronel e logo Sim. já por quê? Que a mulher sempre pensa, né? Ah, eu vou cuidar dos meus filhos, vou cuidar da minha família, já contribuir. E os homens, a gente vê que eles ficam muito mais tempo no posto de coronel, né? E as mulheres não, a mulher já tem mais esse pensamento Justamente. voltado para casa, voltado da família. Eu já fico imaginando, né, o dia que eu vou ficar só cuidando dos meus filhos, fazendo as atividades deles, porque são muitas atividades. Assim, né, eu tenho o meu expediente, eu tenho que levar no Kumon, taekwondo, escola, então assim, e eu tenho que ter tempo para mim também, né? Sim. Tenho que ter tempo para mim, tenho que ter tempo para o meu marido, tenho que ter tempo para Pra casa, casa, né? exatamente. Porque eu tenho que cuidar da casa e ainda tenho que ter tempo para cuidar dos. Eu tenho 3 cachorros, então assim, é muita coisa. É E às muita vezes, coisa. assim, nem eu sei como que eu consigo dar conta de tudo. Né? A gente Porque às dá, vezes eu né? deixo meu marido para fazer alguma coisa, ele faz aquela, sabe? Mas ele. Daquele jeito, né? Aquela coisa ele faz. Ele não faz. O plus não Não, existe, e a né? gente é e muito tipo, perfeccionista. Esse que é, assim, eu É. tento tirar isso da minha cabeça. Eu Gente, também. a pessoa não vai fazer do jeito que Não, você faria. Nunca faz. Então, se Ninguém contente, fará, né? ninguém vai Ninguém, fazer. Então, ninguém. se contente com a forma que foi feita, né? Se eu então, tô 5 minutos em casa, nesses 5 minutos eu já fiz umas 3 coisas, justamente. entendeu? É isso E às mesmo. vezes o homem tá em casa a manhã toda e ele ou não fez nada ou fez uma coisa, entendeu? Assim, nós somos diferenciados, Justamente, né? e assim, muitas vezes a gente quer cobrar, né, do marido da gente, do companheiro, que tem o mesmo comportamento que a gente, mas não é, nós somos diferentes, né, biologicamente, fisicamente, então, como que a gente quer que ele tenha uma proatividade em casa, né, com atividades domésticas, que, em geral, nós fazemos, né, e assim, eu vou ser sincera, né, meu marido, ele cozinha super bem, mas eu prefiro lavar a louça, porque a louça dele Não dá. então, assim, não falando mal, a gente não são fatos, né? A nossa realidade é assim, né? Então, assim, em geral a gente é mais detalhista, a gente é mais exigente. Então, mas faz parte, né? Assim mesmo. Lá em casa, assim, lá em casa né? a gente era tudo muito, muito organizado, né? Depois das meninas, passou um furacão lá em casa, né? Hoje você olha assim, você São faz... fases, né, Silvia? aí Não tem eu olho jeito. assim e falo assim, Senhor, cadê as coisas no lugar? Cadê? Eu falei, não, Esses dias relaxa. eu até postei um meme que eu não sabia mais se eu tava vivendo ou se eu tava recolhendo brinquedos. Porque é o dia inteiro, É o né? tempo Recolhendo. todo. E quando- Onde eles passam, E lá em né? casa É o furacão. é assim, troca 3 fraldas, 3 banhos, 3 isso, 3 aquilo. E assim, constantemente, eu falo, cara, quando eu falo, você tem filhos? Eu falo, tenho trigêmeos. Meu Deus, misericórdia. Como É a primeira consegue? reação. Exatamente, Eu falo, As misericórdia. pessoas se assustam realmente. As duas falam assim, como que você dá conta, né? Aí eu falo assim, não, aí eu falo, né?
Falei, não, tem outra mãe, aí a gente se ajuda e A tal. gente tem que dar conta, Não, né? tem jeito, É, você vai não fazer tem o outra quê? opção. Eu cuidei da minha filha sozinha, porque quando a minha filha nasceu, eu morava em Várzea Grande, minha mãe morava aqui, né? Então, assim, meu marido ficou em casa uma semana. Depois de uma semana, era só eu e o bebê. Então, eu tinha que fazer tudo. Então, assim, a gente acaba dando conta, Sim, né? a gente se vira. O instinto maternal, ele resolve tudo. Coronel, que a gente conversava um pouquinho, eu e a Regiane, da intenção então, do convite, era mostrar também que o que a senhora frisou é bem interessante. Por exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar com comandantes que eram mulheres. E a senhora falou de detalhes, né? Isso aí realmente faz diferença. Então, Sim. por exemplo, não apenas a situação do lar, mas a situação do trabalho. E a gente fica muito contente com hoje a postura da Polícia Militar em ter a senhora como comandante adjunta, porque alguns detalhes que eles passam não são percebidos assim, eles fazem muita diferença. E institucionalmente isso faz muita diferença. Sim, Então eu acho que Depois de você terminar, eu vou contar o meu episódio. eu acho que o papel de ter hoje a senhora Coronel Suzane, que comanda uma unidade, de ter essa questão de detalhes, ela proporciona que nós consigamos sair um pouquinho da zona de conforto, de não fazer apenas o que deve ser feito, mas conseguir fazer algumas coisas que podem ser feitas também. E às vezes, porque a senhora falou, a gente não consegue ver alguns detalhes, é Sim. preciso ser fomentado para isso. Então, é por isso que eu acredito ser importante. Eu evolui muito quando eu tive como tive comandantes. Trabalhei um pouco com a senhora, né? Depois Sim. eu fui para outra unidade, trabalhei um pouco antes no trânsito com a Coronel Grazielli também. Então eu tive essa oportunidade de ver esse lado, de ver lado de detalhes que às vezes, comandante, não dá Passa para batido, perceber. né? Sim, Não dá. sim. E aí você falando, a Coronel é perfeccionista, eu vou relatar um episódio aqui. Já vem vocês tentando me denegrir. Não, pra ver como... Faz parte, né, Coronel? Eu lembro desse fato. Primeiro ano de academia, 2000, Coronel Franciane foi na academia. A senhora já, 2000, a senhora já era primeiro tenente, Coronel? acho Primeiro que sim, aham. primeiro tenente. E aí lá na academia tem um livro no corpo da guarda que quando chega alguém você lança, adentrou ao quartel a tenente Franciane. E aí eu coloquei, né? Adentrou ao quartel, primeiro tenente Franciane. E quando eu escrevi o nome da coronel, é o nome YA e dois N's. É isso mesmo. Né? Alguém me Difícil, delatou. nome difícil. Alguém me delatou, falou assim: cadete lá escreveu o nome errado. Aí eu fiquei, me deram uma folha de pauta, coronel. Escreve o nome da tenente corretamente aí, não sei quantas vezes aí. Essas coisas de academia, né? Eu fiquei, nunca mais esqueci, nunca errei, nunca mais errei o nome da Coronel Franciane. Nunca, falei, graças a Deus. Como ela Com aprendeu? certeza, aprendi muito bem. E assim, acho que poucas pessoas acertam o nome da senhora de primeiro, né? Y e dois N's. Né? Ontem, inclusive, chamei a atenção de um aqui, viu, Suzy? Por causa de falar, olha, essa Franciane que você escreveu aí não sou eu. Coronel, o nome é essencial. É O meu nome é essencial, Suzane, exatamente, todo mundo com escreve S. com Z. Aí eu falo, mas é a mulher. A mulher, ela tem esse perfeccionismo. E uma curiosidade que às vezes as pessoas têm, Coronel, o respeito que o Guilherme falou de trabalhar com mulheres, achando que, tipo assim, quando a mulher está no comando, e aí, vocês são respeitadas? Os caras cumprem o que vocês fazem, realmente? Coronel, eu sempre falei assim, eu nunca tive problema, desde do serviço de oficial de dia até enquanto comandante, já comandei a Força Tática de Várzea Grande por 3 anos e 8 meses, já fui comandante da Escola de Formação de Praças, né? Tudo eu acho que são posturas, né, Coronel? Posturas e o que você constrói ao longo da sua carreira, né? Então, aqui na instituição, é uma instituição hierarquizada, né? Existe uma hierarquia, existe uma disciplina, mas acima de tudo, eu acho que existe um respeito pelo que você construiu, pelo que você pela sua história, realmente. Eu, particularmente, Coronel, nunca tive problema com isso, né? Nossa, e ele fala assim, nossa, mas você tá lá na Força Tática, aqueles homens tudo assim, ninguém, tipo, te desrespeita. Eu nunca passei por isso, eu acho que com certeza a senhora nunca deve ter passado. Você já passou de uma geração já, diferente, né? Mais a senhora deve ter passado por umas provações diferentes, com certeza. Um pouquinho mais, mas quem passou pelo pior mesmo foi a primeira turma, né?
Coronel Ridalva, Mainardi, Carla, assim, elas sempre traziam, assim, fatos Fatos assim, que- bem desafiadores, né? Eu vivi Imagino. um especificamente lá no 3º Batalhão com um soldado que naquela época éramos nós mesmos que fazíamos a faxina no final do serviço, né? E a gente, na hora que foi passar o serviço, fui cobrar lá, aí o sargento me trouxe, comandante, olha, ele não fez a faxina porque eu fazia questão, a gente é aspirante, né? Você Sim. faz questão de dar as regras, né, do jogo, olha, vai ser dessa forma. E aí eu vi que ele ficou me olhando, não falou nada, ficou me olhando assim, mas não se mexeu, né? Aí eu falei, uai, mas o cara não vai cumprir, né, a minha ordem. Aí eu, tá, o quartel grande fui passando, daí o sargento me trouxe, comandante, olha, ele não fez, mas eu fui lá, né? E eu mandei. Eu fazer. mandei ele fazer E e ele ele fez. Ah, Aí naquele momento eu analisei, falei, e aí, né? E aí, falei, bom, foi cumprido, não foi? Tudo bem. O que eu fiz? Fui lá, procurei esse policial, agradeci a ele, falei, olha, muito obrigado por você ter, né, cumprido a ordem, foi ótimo o seu trabalho, parabéns. No próximo serviço, ele me procurou. Comandante, como que a senhora quer que faça hoje? Ou seja, depende muito da gente também. da Depende postura da que nossa a Da gente nossa postura, postura, né? Então, assim, se naquele momento eu Se ela tivesse tivesse chegado... chamado a atenção de forma grosseira, Exatamente, Ele- sabe? Mas lá eu vejo, Coronel. Mas naquela época também, né, Sim, Regiane? são as primeiras oficiais, né? Sim. Oriundas de Era academia. um fato novo para eles Aí, de aquilo repente, também. assim, o homem tem isso, né? Falou, pô, uma mulher tá Tem. mandando Vou em mim. receber ordem de uma mulher. E, tipo assim, uma mulher nova. Eu tenho lá 20 anos de polícia, chega uma mulher aqui com 23 anos de idade, 22 Justamente. anos de idade e vem Querendo mandar em mandar mim. em- Aí o cara Exatamente. fica assim... é cultural, É né? cultural, É, justamente. a gente vai mudando aos poucos, a gente vai se amoldando aos poucos. Eu acho que assim, o que a gente sempre quer passar, né, principalmente as mães que vê, que observa, né, é uma profissão extremamente recompensadora. Eu falo que a polícia militar hoje, ela tem lugar para todo mundo. Sim. Todo mundo mesmo. Eu brinco até, falo, ó, se todos. você não sabe o que Verdade. você quiser fazer, entra na polícia. Que lá você vai poder trabalhar com cachorro, você vai poder trabalhar com planta, você vai poder Exatamente. trabalhar com cavalo, com Trânsito. com tudo. E aí até eu brinco e falo assim, as mães falam, nossa, mas eu sou mãe, o que eu vou fazer? Gente, a gente dá conta de tudo, a gente faz tudo. Manda, aproveitando o gancho aí, manda um recado para as mães que passaram, para as mães que querem entrar na Polícia Militar agora, nesse... Eu acho que assim, um recado realmente é o quê? Confie no seu potencial. Se você escolheu essa carreira é porque realmente você está decidida disso. Né? Nós vamos vencer os desafios sempre. Né? A primeira coisa que a gente tem que ter, né, Coronel, é confiança. Exatamente. Né? Confiança em si mesmo. Né? Falar assim, eu tenho meu filho, consigo. eu consigo. O meu filho eu vou abdicar de algum momento temporariamente, mas é para o futuro, para o crescimento, né? Então eu vejo que a gente sempre pensa nisso, né? Então o recado que eu passo realmente, o curso de formação é passageiro. Ele é intenso, mas ele é passageiro. Na verdade, tudo na nossa vida necessário passar por isso, né? é primordial. E ao longo da nossa carreira nós vamos passando por cursos, né, Coronel? Exatamente. Que você vai ter que se afastar da sua família. A senhora passou aí por uma função aí que é ainda mais sacerdócio ainda, que é a questão do ajudante de ordem, de uma Sim. autoridade, que você vive a vida dele. da A vida da autoridade. pessoa, né? claro. Então, assim, né, são desafios muito grandes, mas que são extremamente recompensadores. E também um outro fato, Regiane, que a gente sempre é importante a gente ressaltar, principalmente as mulheres. A gente não precisa perder a nossa essência pelo fato de estar em uma instituição que é masculinizada. Exatamente. Né? Nós não precisamos, né? Nós precisamos, pelo contrário, precisamos manter a nossa essência. Nós somos mulheres, né? Nós não precisamos ser homens, né? Ou ter alguma atitude masculina para, Exatamente. né, ter Perfeito. êxito na nossa Conquistar uma profissão. coisa que não tem nada a ver, né? Coronel? Exatamente. Nós precisamos ser mulheres dentro da instituição. Né? Isso é importante. Né? E isso é importante que elas cheguem com essa mentalidade. Né? Ingressando com essa mentalidade. Porque muitas vezes, como nós somos a minoria, é comum que a gente fale, não, para mim conseguir sobreviver nesse ambiente, né, Suzy? A gente precisa, né, se comportar como eles, como os homens. Não, nós não precisamos. Nós, pelo contrário, nós temos que ser mulheres, né? Manter a nossa essência. Coronel, sempre quando eu penso em
na questão do que as mulheres representam dentro da instituição e a força que elas têm. Eu sempre lembro muito de uma situação de academia, uma coisa simples, mas para mim ela é muito marcante esse aspecto. Nós somos no FMT, aqueles treinamentos de água, e acho que foi a primeira ou segunda oportunidade que a gente foi como turma lá treinar, e teve a questão do salto da plataforma. de E 10 ninguém metros. queria saltar. Aí todo mundo morrendo de medo. Daqui a pouco vem Cláudia, que é a Claudinha, né? Então mandar oi pra Claudinha aqui. Claudinha, pequenininha, baixinha, vem ela. Bum, na água. Aí todo mundo Cadê falou, o parada agora? se a Cláudia pulou, todo mundo tem que pular. Aí todo mundo foi e pulou. Então, assim, ela deu o exemplo sem O sexo falar frágil, nada. né? Ai, frágil, Cláudia toda pequenininha, vai Cláudia, pum, na água. Então, peraí. Então todo mundo falou, não, todo mundo vai pular, porque, então, assim, ela arrastou. Então, assim, naquela hora, ela que demonstrou coragem, né? Ela que mostrou, assim, proatividade. Então, assim, as mulheres, elas representam demais dentro da instituição. Então, esse é um dos exemplos, igual outro que a senhora pode contar mais, a senhora contar mais pra gente, porque às vezes as mulheres pensam, nossa, vou entrar essa instituição que ela é basicamente masculina, né? Como que eu vou fazer a diferença? 95%, Nós temos exemplos aqui de como a diferença pode ser feita e como ela é feita assim sem perder a essência, igual a senhora falou, né? Exatamente, de forma exitosa, né? Então, assim, a gente usa esse uniforme, né, Suzy, assim, que muitas vezes nos limita né, em mostrar a nossa feminilidade. No entanto, é importante que a gente tenha isso, né? Como a Rejane aí tá toda maquiadinha, né? Às vezes pela própria rotina, eu mesmo, né, deixo para trás aí a Suzy também, né, com um lápis, com um rímel. Então, isso faz a diferença, né, no nosso meio. É importante a gente estar sempre, né, ter isso em mente, não deixar de passar, né, um lápis, um batom. E antigamente, né, quando a primeira turma lá, elas tiveram que cortar o cabelo igual homem. Exato. A primeira Exatamente, turma, a primeira turma de mulheres que entrou, justamente. assim, lógico, os homens não estavam acostumados a isso. estavam né? preparados repente, pra, não né? estavam preparados. Realmente, quando não estavam preparados, chegou aquilo. Não, todo mundo corta o cabelo, aí você vai pegar uma foto Justamente. antiga lá, Todas são, você vê a mulher tudo com o verdade. cabelo curto. Aí, tipo assim, Que absurdo, né? então, a gente, hoje em dia não, Mas hoje em evoluímos dia, bastante. muito, e assim, foi o que a Coronel falou, a gente não vai deixar de ser mulher. Tem um filme muito legal, É. aquele, eu acho que é a Demi Moore que faz, que é Até o Limite da Honra. Ah, sim. sim. Esse filme é fantástico, assim. Mas ali ela teve, né, que Ela raspar o passa- cabelo, ela teve que Foi fazer mostrar um que- curso diferenciado, a gente... Mas também esse é um dos cursos mais difíceis, né? É o SEALs, né? Acho que é o SEALs, mostra um pouquinho da realidade dos SEALs. Mas é um curso muito bom que mostra como que as mulheres entram, né? E elas vão absorvendo e... Hoje aqui na instituição a gente só não tem... Gostaria muito de ver. Eu confiava muito que a senhora ia ser uma caveira, hein, Coronel? Pois é. Eu achava Eu, que assim, quando, na desde a época- época da carreira da senhora, a senhora já tinha aquele perfil de até foi assim, Sim, eu sim, olhava sim. assim, falei, cara, Coronel Fornecendo vai ser a primeira mulher caveira da A gente PM, teve né? um podcast aqui com o pessoal do BOP e eles falaram que uma mulher tentou até hoje, uma que se inscreveu. Aqui, É. né? E, Sim, e- sim, sim. no último Coesp aqui, eu peguei e incentivei uma amiga minha, Cabo. Mas Mandar um abraço pra Elisa, tá lá em Rondonópolis. Ela fez o curso de ambiental, né? Aí ela saiu do curso e eu falei assim, Elisa, é o seguinte, vai fazer o Coesp, cara. Você tá doida que não sei o que, né? Eu falei, Elisa, você vai ser a primeira mulher caveira, você aguenta ser carcaça e não sei o que. Eu até brinquei com ela, falei, não, eu banco o seu enxoval lá só pra você ir lá Mas ela não se inscreveu. Aí, assim, ela tem 3 filhos, né? E Ah. agora tem um filho pequeno. E aí, assim, ela mora em Rondonópolis, tem uma rotina. E é um curso realmente que você tem que se abdicar Dedicar, muito. né? São 100%. 6 meses aí É. de curso. Então, assim, você fica sopesando aqui. E eu ia estar querendo comentar que, assim, hoje a mulher ela está inserida em todos os contextos. A gente só não tem... Todas as especialidades, né? Exatamente. Nós não temos uma mulher caveira, uma atiradora de precisão, porque a gente tem uma mulher explosivista, a gente tem mulher rotanzeira, tem Canil. mulher taticana, No canil. A atiradora ainda, eu acredito que é muito possível. Sim. Alguma ainda não se habilitou, mas é possível. Mas, Talvez só falta um... mas assim, o meu entendimento com relação ao Ao COESP, COESP. especificamente, Suzy, porque o COESP, para quem não sabe, né, é o curso de operações especiais, é o Caveira, que, né, é comumente conhecido. Então, o curso em si, não a operação posterior, mas Sim. o curso em si de formação, ele exige, né, do aluno ali
que certas situações, certas instruções que ele tem que ser submetido, que a nossa compleição de mulher, né, que a gente tem seio, né, a gente menstrua, nós não temos condições físicas para isso, né, para poder participar de um curso desse. Então, fisicamente, biologicamente falando, o curso não nos abarca. Eu vejo, Infelizmente, Coronel, que sabe? assim, é delicado, assim, por mais que às vezes a gente tem que provar a igualdade, fisiologicamente a gente não vai ser igual. Exatamente. Então, assim, não quer dizer que a gente quer um tratamento diferente. Muito, muito diferente disso. Mas a gente vai ter que receber um tratamento diferente em determinadas situações. Justamente. É igual o teste de aptidão física. A mulher não puxa a barra, ela Exato. sustenta. E tem homem que não sustenta a barra. Se você Exatamente. colocar um cara lá para ficar um segura. minuto, ele não sustenta. Biologicamente. Então, assim, tem coisas que a mulher, não é que Ela ela faz do jeito dela, não, né? Do não é jeito que ela não consegue. vai dar conta de fazer. Eu não tenho mesmo, aí falando fisiologicamente, formada em educação Justamente. física, Mestre em educação física É. falando, né? Então, eu não tenho o nível de testosterona que um homem tem. Com Então, assim, certeza. são questões hormonais. Comandante, e vou além. Não vai acontecer. Tem cursos que não são nem para homem, não. Eu tentei o COESP no Então. passado, né? Não deu Não é certo. pra qualquer um. Não Hoje dá, coronel. Sabe, né? Tem 3 alunos no COESP. Tá Justamente. rolando um COESP agora, de 25 tem 3. e assim, é um curso, né, que assim, quando a gente Mas começa a gente vai ver uma entender, mulher, vamos, quando a gente começa a vamos entender um vou pouquinho, achar uma aí. não é só o físico, é uma série de Fator. fatores, Sim. né, que a pessoa tem que estar preparada para aquilo lá. Ela vai pagar um Muitas preço vezes, diferente. justamente, muitas Vai vezes, pagar. fisicamente, ela tem plenas condições, mas não tem condição psicológica para estar, né, nessa condição. Então, são muitas situações, nem por isso, né, Suzy, não ter nenhuma lá, a gente se sente Sim, diminuída por não, isso. Pelo não. contrário. Eu lembro né? quando eu fiz o curso de Força Tática, né? Hoje o curso de Rotan. Coincidentemente, no nosso turno, nós entramos algumas mulheres. E aí tinha a 01, Coronel Regina, a 02 era eu, a 03 era Coronel Fleck e a 04 era a Patrícia. Coronel, ralava a gente. Ai, não sei o que e Mas tal. as mais antigas mulheres, né? As mais antigas eram mulheres Sim. e eles queriam a tudo quanto é Que custo gente que a gente chique. saísse do curso e pai, pressão e não sei o que e etc. Sei que de 48 lá, acho que formou 22, 23, saiu uma mulher saiu, que era uma cabo, na época saiu, e nós lá, e os caras olhavam assim, cara, Vocês não vão Estão desistir resistindo. mesmo. aí eu não vou desistir. Então, assim, e a gente paga um preço diferente. Uma A gente, questão Com da a certeza. gente paga É um que preço quando ela diferente. já tá no seu limite ali, você ainda consegue dar um pouco mais. Você vai Você porque ainda você consegue faz na na moral. moral mais, Exatamente. entendeu? Você vai Já o fazer- homem não, quando ele chega no seu, ele não vai mais, mas a mulher ela vai. Fala, não, peraí, né? Mas essas coisas assim, aí a Nós gente somos pode mais ficar o dia. resistente à dor, por A exemplo. gente pode ficar o dia É. inteiro aqui falando sobre histórias de mulher. Mas né? foi assim, comandante, foi justamente falar sobre isso, né? As mães que comandam, como se comanda, né, coronel? Esses desafios, é um pouco da realidade, às vezes, que não dá tempo, né? Pela rotina não dá tempo de se conversar, não dá tempo de trazer, assim, para quem não vive esse dia a dia, esse cotidiano militar, não dá para saber. Então, assim, até mesmo quem trabalha, se não convive, se não vê a realidade, não conhece um pouquinho do que é um batalhão operacional, né? Do que é uma realidade aqui, né, comandante, de gabinete, tratando de tudo que tem de mais exponencial a nível de polícia militar, passando de manhã, de tarde, à noite, aos finais de semana. De madrugada. Então, assim, a responsabilidade que e hoje a responsabilidade que as senhoras carregam nos ombros, né? Então, assim, mostrar justamente, trazer para todo mundo que, acima de tudo, que nós precisamos fazer parte desse time para auxiliar, porque não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Eu vejo assim, que eu trouxe a deferência aqui da Coronel, que a gente se espelha realmente, né? Recentemente tive na oportunidade de receber uma moção da prefeitura, né? E aí estava a presidente do Tribunal de Justiça, né? Hoje uma mulher. Aí eu até brinquei com ela, falei assim, eu falei, desembargadora, é uma satisfação, né? Tá aqui. E às vezes eu falei, talvez a senhora não tenha noção do que representa, né? Do que uma mulher ocupando uma função dessa, né? A segunda mulher a ser uma presidente no Tribunal de Justiça aqui no estado de Mato Grosso. Hoje a gente tem uma
presidente da OAB, Sim, uma mulher. Exatamente, que é histórico também, né? É uma coisa histórica, né? Então, essas questões aí, eu vejo que né, sem fazer levante de feminismo, de Sim, vitimização. levantar bandeira não, nenhuma, não, né? a gente não quer levantar bandeira, eu nunca fui As disso. mulheres estão ocupando os Né? espaços As aos mulheres, poucos, e né? assim, pela capacidade que a gente tem. Os espaços que as mulheres têm ocupado, né, de funções relevantes aí, né? E dizer que, assim, se tiver um espaço, a gente vai com certeza ocupar, né? Pela capacidade que a gente tem. E aqui, desde já, Guindani, agradeço por esta oportunidade de falar um pouquinho sobre a realidade de ser mãe, de ser militar, de estar na instituição, né? E de mais uma vez, assim, de ver mulheres, né, galgando aí níveis estratégicos, né, Coronel? É uma satisfação realmente poder dividir esse momento aqui com a senhora. Sim. Né? Nós somos uma instituição pequena, a gente se Nos conhece, né, conhecemos. ao longo da nossa carreira, mas é uma satisfação realmente aí, muito obrigada. A gente Né? agradece. Desde sempre a gente nos coloca à disposição, né, a Força Tática aqui de Cuiabá. Quero contar com a senhora daqui umas semanas, comandante, para conversar um pouquinho sobre toda essa parte técnica que a senhora faz parte, né? Então, para mostrar um pouquinho dessa realidade que está sendo construída. Então, Operacional, né, Guindani? daqui uns dias vamos trazer. Comandante, daqui uns dias vamos trazer a senhora novamente aí. Não vamos perder o foco hoje, não. Outro foco, né? Também quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho nessa manhã sobre a nossa atividade profissional, bem como o nosso sacerdócio de ser mãe, né? Que também para nós é muito importante e faz parte da vida da gente, né? A gente não é só profissional, muitas vezes a gente é olhado, né, como o profissional ali, mas tem o ser humano por trás e tem a mãe por trás também. Então, é muito gratificante poder estar trazendo essa outra realidade, né, nossa. Eu agradeço a oportunidade, a gente se coloca à disposição também. Agradeço aí o carinho de vocês com a gente e dizer que a gente está à disposição para outras situações também. Obrigado, Obrigada, comandante. gente. Muito obrigado. Foi muito produtivo, né, amanhã. Queria agradecer a presença, foi bem bacana a nossa conversa. Queria mandar um abraço para minha mãe, né? Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães, né? Feliz Também para Um todas, abraço pro né? João Vitor e para a Vitória, que são meus filhos, e parabéns para todas as mamães. Mãe, um beijo, muito obrigado, né? Muito obrigado a todas as mães que acompanham, né? Aproveite essa semana, né, comandante? Nosso mês, né? E aproveite as mamães e muito obrigado, gente. Semana que vem espero trazer um outro assunto de tão importância como esse. Obrigado a todos que nos ouviram, né? E até mais. Também. Muito obrigado. Feliz Dia das Mães. Feliz né? Dia das Mães. Feliz Dia das Mães, com especial abraço à minha mãe Erenida. Valeu.